Está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com a psicanalista Júlia Barani sobre um tema extremamente importante, psicopatia. Vamos começar falando o que é a psicopatia. Se nós olharmos para isso do ponto de vista clínico, né, físico, ele tem um defeito no cérebro, no sistema límbico. Sim. Né? Esse sistema que está bem aqui atrás dos olhos, né, esse pedacinho do cérebro bem aqui atrás dos olhos, que é responsável pelas emoções. Sim. Então, nós que temos um cérebro que funciona normalmente, sentimos e essa parte do cérebro fica ativa. Né? Numa ressonância magnética, por exemplo, num scan, né? PET scan, ele fica vermelho, né? Essa região fica vermelha. Num psicopata, continua azul. Sim. Não funciona, né? Não tem atividade. E, por não ter atividade, não faz a ligação com o resto do cérebro. A emoção fica superficial. Sim. Né? Outra característica física, por não ter reações emocionais, por exemplo, se um psicopata está diante de uma maravilhosa paisagem, que a qualquer um de nós até abrimos a boca em admiração, né? Uma coisa linda. Ou diante, por exemplo, de uma criança sendo violentada, a emoção é a mesma. Sim. Ele reage igual a uma e a outra imagem. Portanto, um detector de mentiras não detecta nada num psicopata. Sim. Porque ele não tem reação na pele como um ser humano teria ao dizer uma mentira, por exemplo. Esse teste já foi feito. Sim. Né? A gente diz que ele não é imoral, ele é amoral. Isto. Né? Porque para ser imoral, você precisa conhecer a moralidade. Isso. E transgredi-la. Mas como ele nem sabe o que é isso, para ele está tudo certo, contanto que para ele esteja bem. Nós, os outros seres humanos, somos meros cenários para a atuação dele. Mas aí eu já estou indo mais adiante. Fisicamente, então, nós temos o sistema límbico, né, com baixa atividade, a reação na pele a emoções e mais uma coisa interessante, a produção do hormônio ocitocina. Sim. Ocitocina, para quem não sabe, é um hormônio que é até chamado hormônio do amor. É um hormônio que tem a sua atividade maior quando os seres humanos se conectam uns com os outros. É o hormônio que funciona, por exemplo, no parto. Né? É o hormônio que faz a mãe se conectar ao seu filho na hora do parto. E que dá ao filho também proteção e a sensação de segurança que uma mãe dá. Né? No psicopata não há produção, ou a produção é muito baixa de ocitocina. Né? O que tem a testosterona, adrenalina, né? Esses hormônios que fazem a pessoa ser agressiva, a pessoa ir lutar, né? Então essas são as características básicas físicas. Psicológicas. Um psicopata mente. Simplesmente mente. Descaradamente. Descaradamente. Ele não tem problema algum em contar uma mentira, porque ele também não tem reação como qualquer outro ser humano tenha. Né? Não existe a culpa também, né? Sim. Isso é muito sério, mas não existe a culpa, né? Nós nos sentimos culpados, né, depois. Júlia, como é que o psicopata atua nos relacionamentos de forma geral? De forma geral. As outras pessoas são meros objetos utilitários para ele. Utilitários quer dizer, serve ou não serve para os propósitos dele. Portanto, num ambiente profissional, por exemplo, ele vai procurar fazer a sua rede, né? Rede de
manipulação. Imagina, Sim, né? Você sim. é um boneco cheio de cordas e ele te manipula. De acordo com o que ele quer conquistar dentro daquela empresa. Então, ele mente, ele seduz. Essa coisa, essa característica É uma das características muito mais importantes. no psicopata. Porque ele faz o papel que for necessário. Porque quem conhece um psicopata sabe que são as pessoas mais simpáticas, mais gentis, mais sedutoras que existem, né? Isso. Então, ele aparece diante de um chefe, por exemplo, e o chefe acha que é o funcionário que ele sempre esperou a vida toda. Está ali diante dele. Isso. Mesma coisa acontece com uma mulher. Né? Quando o psicopata decide conquistar, seduzir uma mulher, ela acha que encontrou o homem da vida dela. Porque ele se apresenta exatamente como ela sempre quis. E como que ele faz isso? Ele estuda a vítima antes. Isso. Todos os jeitos, todos os sonhos, todas as fraquezas da vítima, ele já estuda antes. Imagina você ter um filho psicopata. Ele destrói a vida da família. Sim. Porque ele faz isso com a mãe, com os irmãos, com o pai. Põe um contra o outro. Dividir para dominar. Essa é uma tática muito usada pelos psicopatas. Né? Como não tem moral, qualquer coisa ele faz. Agora, como uma pessoa pode identificar um psicopata no seu meio? Essa é a coisa mais difícil desse mundo, porque muitas vítimas só descobrem que a pessoa é psicopata nos últimos momentos de vida, quando for o caso de ser morto por um. Porque o psicopata não tem limites. Se precisar, ele mata ou manda matar. Mas, com certeza, ele mata a sua vida psicológica e emocional. Você sai sugado totalmente de um relacionamento de um psicopata. E como é que você vai identificar? Se você for esperto e ouvir um programa como esse ou ler um livro sobre o assunto, você vai perceber que as emoções são fingidas. Um psicopata finge a emoção, ele não sente. Então, você vai perceber uma certa superficialidade no que ele às vezes exagera tanto que fica falso, fica parecendo falso, né? Então, se você ficar atenta a essas sutilezas, você percebe. Outra coisa muito importante é a biografia do sujeito, que muitas vezes ele encobre, ele camufla, ele conta uma história da vida dele que não tem nada a ver com a verdade, né? Ele conta feitos que não são verdades. Então, se você vai pesquisar, você vai descobrir isso. Ele conta que ele tem diploma de não sei aonde. Vai ver, não tem coisa alguma. Talvez fez 2 semanas de aula em tal faculdade e já disse que tem esse diploma. Né? Ou então, outra coisa importante é ver como é que está a família. Em geral, a família do psicopata está toda destruída. Ou, no mínimo, todos contra ele. Porque ele conseguiu destruir os relacionamentos dentro da família. E ele também se coloca como vítima. Isso que eu ia falar, né? Porque normalmente eles são os coitadinhos, não é? Sim, nossa, todo mundo está contra ele, coitado. E assim também ele seduz as pessoas, né? Ele se faz de coitado e você fica... O mundo é cruel, ninguém nunca entendeu ele, não é? Sim, e lá vai você querendo consertar o mundo, querendo entendê-lo, e é o que ele estava esperando. Você cai na armadilha. Então, veja a biografia, os relacionamentos, as emoções e as mentiras que ele conta. Começa a pesquisar, você vai ver que é tudo inventado. Júlia, quem chega no teu consultório? A vítima ou o psicopata? Você acha que o psicopata chega? Normalmente, como não tem cura, né? Que isso eu não te perguntei, mas pelo menos os que eu já atendi, aliás, que quando procuram ajuda, normalmente é empurrado por alguém só para dizer que foi buscar ajuda, né? Isso. E não tem cura. Então, a vítima é que chega. Como é que chega a vítima no teu consultório? Bem, a vítima chega
destruída. Ela perdeu a autoestima, ela perdeu dinheiro, porque ele suga tudo o que for possível, perdeu a saúde. E muitas vezes a vítima já tentou o suicídio. Essa é a parte perigosa. Porque no final de um relacionamento com um psicopata, a vítima se sente zero. Não tem nada. E ele também consegue afastar dos familiares, dos amigos. A vítima se transformou em alguém que ninguém mais conhece, por ação dele, né? Então, o psicanalista tem que achar alguma corda que ele consiga jogar lá para o fundo do poço onde está a pessoa que chegou no seu consultório, para começar a tirar para fora, né? Uma das frases lapidares nesse momento é: você não fez nada de errado. Porque a pessoa acha que fez tudo errado. Está tudo errado. A vida dela está destruída. E ela se sente ainda culpada. Aquele homem que achava, em geral é homem, por isso que eu falo homem, né? Que ela achava que era o homem da vida dela, de repente virou tudo do avesso. E ele está tão infeliz. Então ela se sente culpada, ainda por cima, porque ele faz você se sentir culpada. Jogue uma corda. Você não fez nada de errado. E comece a recuperar a vítima, dando subsídios. Vai cuidar da sua saúde, porque em geral está depredada. Sabe, como uma casa que foi tirado tudo, né, que tinha dentro. É assim a vítima também. Então, vai se fortalecer, tome vitaminas, consulte-se até com psiquiatra se for interessante ou necessário, porque muitas vezes a pessoa está tão debilitada que não tem recursos próprios para se levantar. Ela precisa de um antidepressivo, precisa de alguma ajuda. Outro subsídio, claro. Outro subsídio para aguentar até o momento de começar a se levantar sozinha. Recuperar, se for o caso, a sua profissão, o seu dinheiro. Em geral, não dá para recuperar o dinheiro, porque ele leva mesmo. E ainda de um jeito que você não tem nem como provar que ele levou, né? Se for um marido ou mulher, por exemplo, o juiz vai dizer, mas você deu, por que é isso? E não tem como provar. Não tem como fazer mover um processo contra ele. Um dos piores casos é quando tem criança envolvida, quando tem filho, né? Porque para o psicopata, aquele filho significa apenas mais uma chance de manipular o parceiro, de tirar mais um pouco do parceiro, de manter o parceiro num clima de terror, sabe? Porque para ele terrível. Não importa a criança. E como se prevenir? Melhor prevenção é saber. A grande maioria das pessoas não sabe o que é um psicopata. E também acha que as pessoas sempre têm seu lado bom. Então vamos dar chance. A grande maioria dos seres humanos são bons. Acreditam no bom do outro. Só que o psicopata não tem esse lado. Por mais que a gente tente, ele não tem o lado bom. Porque não sente amor, não sente compaixão, não sente solidariedade. Então, como não tem chance de cura, as pessoas precisam saber disso. Não adianta você ajudar um psicopata. Não vai dar em nada. Ele só vai se aproveitar mais Com ainda certeza. de você. Então, conhecer. Essa é a dica, né? Esta é a dica. O ingênuo não sabe. O ingênuo é bobo. Então, não sejamos bobos, né?
Foi muito bom conversar com você. Muito obrigada. De nada. Espero que possa ter ajudado. Eu também possa ter ajudado, acredito. pelo menos as pessoas começarem a abrir os seus olhos. Com certeza. Né? Muito obrigada. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Say goodbye, I die a little.